O nosso Ver Mais está de volta com um assunto que interessa e muito para pais e mães que estão assistindo ao programa. Uma lei municipal aprovada esta semana aqui em Curitiba proíbe a venda das chamadas pulseiras do sexo aqui na capital. Independente da lei, o Ver Mais quer ajudar você, pai, você, mãe, a lidar com essa situação, caso perceba que o seu filho ou sua filha está usando esse adereço que é tão polêmico. Aqui no estúdio, eu converso agora com o psicólogo William McCormick. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Renato, e você? Prazer em vê-lo novamente aqui. Tudo meu. Essas pulseiras do sexo, elas devem ser realmente motivo de preocupação para pais e mães? Eu acho que sim, a partir do momento que elas induzem a um tipo de comportamento, a um tipo de risco que expõe nossos filhos, né? Mesmo mesmo que eles não estejam cientes disso. Não tem consciência. E a pulseira é isso, às vezes muitos usam só para fazer parte de um grupo de amigos que usam. Entendi. E não sabem a conotação e a gravidade que isso pode se tornar. A gente está conversando fora da área e realmente é difícil porque o adolescente, a amiguinha está usando, aí a mãe não deixa ela usar. É complicado administrar isso, né, doutor? Não é muito fácil. Com certeza. E o adolescente, ele constrói muito a sua identidade, a sua subjetividade a partir dos grupos. Uhum. E ele aprende que não existe apenas o grupo familiar. Então, muitas vezes, o que a gente chama de birra, de rebeldia, de testes que os adolescentes fazem com os pais, significa que eles dizendo não para os pais, eles acabam querendo dizer sim para eles, para o desejo, para a individualidade, para a subjetividade deles. E aí envolve os riscos, né, a partir do momento que eles estão expostos. É parte da autoafirmação, né? Com certeza. Dizer não para o pai e para a mãe. E isso tem a ver realmente com grupos? Ele, por exemplo, ele usar, ou ela usar, a menina ou o menino usar, identifica como participante de um determinado grupo? Sim, isso funciona assim? Como acontece com pulseiras, pode acontecer com algum tipo de vestimenta, algum tipo de comportamento que eles tomam, se eles são mais agressivos. Tem o grupo dos que praticam esportes. Então, você acaba identificando o grupo que você deseja fazer parte. Uhum. E você acaba tendo que se adequar à subjetividade do grupo. Você diz sim à subjetividade do grupo, mesmo que isso às vezes vá contra o seu próprio desejo, mas você precisa sentir fazendo parte. O adolescente, ele constrói muito fazendo parte de grupos. Entendi. E diante de uma situação tão delicada, qual deve ser a atitude do pai e da mãe? Eu acho que existem alguns pontos que a gente tem que se preocupar. A proibição pode fazer um efeito contrário. Né? A gente às vezes subestima a capacidade dos nossos filhos. Né? Se a gente proíbe, ele vai acabar deixando de usar em casa, na rua, mas vai continuar na escola. Então é importante uma construção de um diálogo, só que essa construção de diálogo não é feita agora, na adolescência, fica muito mais difícil. Eu acho que essa construção de um diálogo bem lá de trás, franco e aberto e sincero, tem que ser construído desde lá de cedo. Uhum. Né? Porque agora os adolescentes, eles acabam tomando uma atitude muito mais defensiva, né? De repudio, de aversão, de ficar quieto no seu canto. Uhum. Então, desde cedo, a gente precisa construir isso para que quando chega nesses momentos, dessas crises como a parte da pulseira, da violência, da internet, ou até mesmo da sexualidade, o diálogo fica muito mais fácil. Uhum. Né? Então, é importante a gente investir esse tempo desde cedo. Entendi. E nós voltamos a conversar com o psicólogo William McCormick sobre as pulseiras do sexo. Doutor, o melhor remédio é realmente o diálogo? Não existe uma outra maneira do pai ou da mãe administrar essa situação? Tem que ser com esse investimento desde a infância lá, dessa conversa, desse ganho de confiança? Uhum. O diálogo não é remédio, o diálogo é prevenção. Prevenção. O remédio, quando a gente fala, às vezes é importante, a gente tem que às vezes até depois do mal feito. Às vezes a gente precisa se colocar muito no lugar dos pais, às vezes é interessante uma intervenção, quando os pais veem uma iminência de algum risco, dessa pulseira ou de uma exposição exagerada na internet. Isso é importante que os pais ajam de uma maneira mais enfática, mais incisiva, porque os jovens, os pré-adolescentes, os adolescentes não têm muito critério, não têm muita censura dos riscos. Né? Eles podem tudo, eles conseguem tudo, eles são imortais, eles estão afastados de qualquer tipo de risco. Então, os pais precisam atuar como esse filtro. Mas, claro, o importante é que a gente
consiga investir, e eu sempre retorno esse termo, é um investimento. Esse tempo que a gente tenta dialogar, construir esse diálogo, essa conversa franca e aberta com os nossos filhos, desde cedo é um investimento que a gente colhe frutos em momentos complicados como esse. Entendi. O senhor falou que muitas vezes proibir acaba dando o resultado oposto àquele que se quer, né? E é a mesma coisa em relação à proibição oficial, ou seja, essa proibição através de lei. O senhor acha que é uma coisa legal, que vai beneficiar os adolescentes, ou é uma coisa que, a exemplo da proibição do pai e da mãe, pode incitar o adolescente a querer desafiar o sistema, por exemplo, e usar a pulseira? Vai depender de acordo com que esse adolescente encara a lei. Né? Se ele encara a lei como algo que é para ser transgredido ou ultrapassado, eles vão acabar fazendo até mesmo muito mais pela emoção de estar fazendo algo que não é socialmente aceito. Desafiando. Então é importante que aí entra mais um serviço dos pais, mostrar para os filhos que essa lei ela existe e que é algo até maior do que um acordo familiar, do que uma proibição familiar. É uma coisa bem mais séria. A gente está entrando num âmbito muito grave. E mostrar que realmente existem até casos de estupro que aconteceram aqui no Paraná, no norte do país também, que precisam ser apurados. E muito disso foi em virtude do uso indiscriminado e sem censura desse tipo de objeto e com esse significado. A senhora está vendo, mãe, pai, assunto muito sério. Doutor William, mais uma vez, muito obrigado. Sua presença sempre muito bem-vinda aqui, com as informações super importantes.